Vocês viram? Eu também não vi, mas nós ouvimos. Esse é o famoso efeito Doppler-Fizeau, no caso aqui para as ondas sonoras. Vamos aprender um pouco mais sobre ele? O efeito Doppler-Fizeau consiste na mudança do comprimento de onda devido ao movimento relativo entre uma fonte sonora e um observador, acarretando uma mudança de frequência percebida pelo observador. Aqui nós temos dois observadores e uma fonte sonora e o trio em repouso. Ninguém aqui se move em relação uns aos outros. Quando essa fonte emite sua onda, os comprimentos de onda se propagam com tamanhos iguais em todas as direções, se considerarmos o meio aí isotrópico, como por exemplo o ar em repouso. Obviamente que isso me levará a comprimentos de ondas iguais percebidos pelos dois observadores. Portanto, como a velocidade de propagação do som vai ser considerada constante, a frequência percebida será a mesma para os dois. Porém, se essa fonte sonora se movimenta, ela causará uma compressão no comprimento de onda, no sentido do movimento, e uma extensão no sentido de já ultrapassagem, no sentido contrário ao movimento. Portanto, esses observadores perceberão frequências diferentes por perceberem comprimentos de ondas diferentes, já que a velocidade se manteve constante. Aqui, nos afastamentos relativos, teremos sons mais graves, portanto, a frequência percebida será inferior à frequência original. Aqui, nas aproximações relativas, nós teremos frequências mais agudas ou mais altas. Então, a frequência percebida será superior à frequência original. Obviamente que como a frequência nas aproximações são maiores do que a original e nos afastamentos são menores do que as originais, a frequência percebida nas aproximações é superior à frequência percebida nos afastamentos. Essa aula será dividida em níveis de aplicação. Vamos para uma aplicação bem básica e bem simples dessa mesma situação que você acaba de ver. Acompanhe. Um exercício aqui que caiu na FATEC, pessoal. Para a gente resumir a ideia, esse é o carro do Barney e ele vinha gritando Yabadabadu, que é aquele grito famoso do desenho, e em movimento em relação a Wilma Flintstone e a Beth Hubble. É óbvio, mesmo que você encontre isso na leitura, que, de acordo com o apresentado, o movimento do carro é nesse sentido, porque os comprimentos de onda dessa região estão mais estreitos do que dessa região. Indo direto para o comando da questão, a questão pergunta o seguinte: em relação ao som emitido pelo carro de Fred Barney, que tem uma dada frequência original, ele pergunta o que é correto afirmar. A Wilma o escutará com frequência menor que Beth? Não, pois a Wilma vai pegar aqui as frequências superiores por conta da aproximação relativa. Já a Beth vai pegar as frequências inferiores por conta do afastamento relativo. Portanto, esse item é falso. Wilma o escutará com frequência maior que Beth? Isso é verdade, porque se a frequência que a Wilma escuta é superior à original e se a que a Beth escuta é inferior à original, óbvio que a frequência que Wilma escuta é superior à frequência que a Beth escuta. Então a resposta correta para essa questão seria o item B. O que tem de errado no item C, no item D e no item E? Beth o escutará mais intenso? Não, pessoal. Além de ocorrer a queda da frequência para a Beth, também ocorre a queda da intensidade, porque a intensidade está ligada com a distância. E o carro do Fred ele se afasta da Beth, provocando a queda na intensidade. D. Beth o escutará mais agudo que Wilma? Pessoal, esses são os sons mais agudos escutados pela Wilma por conta da aproximação. Beth escutará os sons mais graves por conta do afastamento. Então o item também é falso. E Beth o escutará mais alto. Alto é a mesma coisa que agudo. Beth o escutará mais baixo, que é similar ao grave. Como nós podemos ver, um exercício extremamente simples, baseado na ideia central aí de aproximação e afastamento, agudo ou alto e grave ou baixo. Vamos para a próxima dica? Vejamos uma situação interessante que já foi tema da prova do Enem.
nós temos aqui a linha de deslocamento de uma fonte sonora e um observador não necessariamente colinear com essa movimentação. Então, aqui eu vou abordar a importância da linha que une fonte e observador. Então, nós temos aqui a nossa fonte sonora, ela está em movimento sobre essa linha. E nesse momento aqui, a gente vai retratar a situação. Existe um vetor velocidade e entre o observador e a fonte existe uma linha que liga os dois. Se você quiser saber se está havendo mesmo uma aproximação relativa, você decompõe esse vetor sobre esta linha. Ao decompor esse vetor sobre esta linha, percebe-se uma aproximação relativa. Cada vez que a ambulância anda, em cada linha ela vai ficando mais perto do observador. Portanto, essa região continua, independente de ser colinear ou não com o observador, sendo uma região de aproximação relativa, onde a frequência percebida pelo observador será superior à frequência da fonte. Se a ambulância continua seu movimento, nesse ponto específico é bom a gente dar uma estudada. Por quê? O vetor velocidade continua sobre a linha de movimentação, porém a linha que une fonte e observador se torna perpendicular ao vetor velocidade. Não é possível a gente obter nenhuma componente desse vetor em cima dessa linha, já que estão em eixos perpendiculares. Portanto, esse ponto interessante e específico é o local onde a frequência percebida será exatamente a frequência que a fonte emite. Porém, isso é pontual, somente nesse ponto. Continuando o movimento, a ambulância agora vai para o ponto C. Aqui nós temos a linha que une fonte e observador, o vetor velocidade e sua componente sobre a linha que une fonte e observador. Observe que essa componente está a se afastar do observador. Portanto, essa região é uma região de queda na frequência percebida. Então, gente, resumindo aqui, para a gente ficar com uma dica bem interessante, é o seguinte. De novo, nas aproximações relativas, nos afastamentos relativos e na passagem exatamente quando o vetor fica perpendicular à linha que une fonte e observador. Pode ser o vetor da fonte, também pode ser o vetor do observador, ou ambos, não tem problema, tá? Quando isso acontecer, essa é a situação que será retratada. Sons mais agudos nessa região, sons iguais nesse ponto e sons inferiores aqui em termos de frequências, mais graves ou mais baixos nessa região, tá bom? Olha só a aplicação disso, como é um caso até simples, mas muita gente errou nesse dia. Vamos dar uma olhada, e foi do Enem. A ideia, pessoal, era similar àquela que a gente acabou de ver. O texto diz que essa fonte tem uma frequência original, FA, e ela sofrerá um deslocamento nesse sentido que nós estamos aqui destacando. E pergunta qual é o gráfico que corresponde a essa situação, tá? Então, quando o observador está até este ponto aqui, ele tem uma frequência mais alta. E no gráfico vem como referência a frequência original. Observe que o único gráfico que começa na região mais alta é esse aqui, portanto, de uma frequência superior. Quando ela passa exatamente sobre esse ponto, a frequência percebida por esse observador é a frequência original, que é este ponto. E quando ela passa desta região para essa outra região aqui, a frequência cai. Portanto, a resposta teria que ser o item D de dado. Esse gráfico que você está visualizando agora é exatamente o gráfico daquele barulho que tinha no começo do meu vídeo. Lembra? Vou repetir aqui o barulho para você. Lembra do carro passando? É exatamente sobre isso que versou essa questão do Enem. Simples, né? Mas, Hilder, tudo bem. Você acabou de mostrar exemplos teóricos bem legais que já caíram nessas provas. Mas se cair as contas, como é que a gente vai fazer, não é? Existe uma fórmula para calcular o efeito Doppler para as ondas mecânicas? Existe. Especificamente é muito usado nas ondas sonoras, tá? Vamos ver como é que isso se processa? Bem, gente, para ser rápido aqui, se cair a parte de contas, a frequência percebida é calculada dependendo da frequência da fonte, da velocidade das ondas no meio, aqui eu estou usando como exemplo o som. Obviamente que existem dois atores nesse negócio, né? O observador e a fonte. Então também serão considerados. A maior dificuldade que existe na aplicação dessa fórmula é a escolha desses sinais, que que é um referencial que a gente chama de referencial Doppler, né, para facilitar aí a ideia.
Então, como é que eu aconselho o uso desse referencial para vocês? Dessa maneira, tá? Então, eu tenho aqui o observador e tenho aqui uma fonte sonora. Se o observador se mover em direção à fonte sonora, no sentido a aproximar-se dela, você usa aí o sinal de mais. Se a fonte se aproxima do observador, você inverte aí para o sinal de menos, tá certo? E o que acontece se a gente trocar esses sentidos? Obviamente, como esperado, a gente já deve trocar esses sinais. Se o observador se afasta da fonte ou se a fonte se afasta do observador, nós vamos ter aqui, pessoal, a troca dos sinais. Observe. Portanto, aqui, ó, o sinal de mais vem para o lado aqui da fonte e o sinal de menos vai para o lado do observador. Isso que está escrito aqui é basicamente você optar pela seguinte forma de memorização. Escreve um O, significando observador, escreve um F, significando fonte, e coloca aí a orientação cartesiana, mais para essa região e menos para essa região. Vale destacar que isso não significa direita e esquerda. Significa aproximação, observador tentando se aproximar da fonte e fonte tentando se afastar do observador. Você vai optar por os sinais de mais. Se for o inverso, fonte tentando se afastar do observador, sinal de menos, e fonte tentando se aproximar do observador, sinal de menos também. Então, turma, sempre que escrever essa fórmula, coloque logo embaixo esse off e esses sinais. Nunca escreva FO, escreva OFF e esses sinais. Se a tua questão vier desenhada ao contrário, a fonte desse lado e o observador desse lado, aí é importante você olhar o que está acontecendo na questão e voltar para o referencial OFF e usar o referencial OFF para não errar esses sinais, tá bom? Muito bem, vamos a um exemplo desse negócio? Olha que questão bem simples. Ele diz aqui o seguinte: resumindo, nós temos uma viatura que ela tem uma sirene, e essa sirene tem 900 Hz e essa seria a frequência original dessa sirene. Ela está emitindo esse som e viajando aí com velocidade constante. Temos o observador que ele está parado, então um daqueles termos vai virar zero. Na calçada, e observa o movimento da viatura e ouve o som da sirene com frequência de 1000 Hz. Sabendo que a velocidade do som é 340 metros por segundo, ele pergunta se a viatura se aproxima ou se afasta. Aqui, gente, muito rápido, você já pode tomar uma decisão. Como existe um som percebido de frequência superior à frequência original, você já sabe que é uma situação de aproximação. Então você já elimina o afasta, já elimina o afasta. A tua questão passa a ter apenas 3 opções, né? Então, vamos fazer um desenhozinho para entender, né? Eu propositalmente, pessoal, fiz a fonte do lado esquerdo, fiz a fonte do lado esquerdo e fiz o observador do lado direito, para te mostrar que o importante não é o que vem desenhado, e sim o referencial que a gente tem que usar. Então, está aqui a condição de repouso dessa viatura, e quando ela se aproxima, ela comprime, né, os comprimentos de onda e estende um pouco para esse lado. Obviamente que o cidadão aqui, ele não vai perceber os 900, vai perceber os 1000 Hz dessa fonte, né? Então, aplicando os valores da questão, eu tenho aqui a percebida, tenho a original e os valores da velocidade aqui do som a ser aplicado. Aplicando isso e usando o referencial, eu vou tomar a decisão desses sinais aqui. No caso, nós temos o seguinte: a frequência percebida foi 1000, a frequência original é 900, a velocidade do som é 340. Nós colocamos 0 aqui, aí não importa o sinal, porque o observador está em repouso. E aqui nós temos 340 menos a velocidade da fonte. E o por que menos a velocidade da fonte? Se ela está para o lado de cá, né? Eu deveria não colocar esse F? Não, não é assim que funciona. Observe que o desenho serve para te informar que a fonte se aproxima do observador. Portanto, fonte volta para esse referencial. Se aproximando do observador, sinalzinho de menos aqui, sinalzinho de menos aqui. E essa conta se torna uma conta simples, né, gente? Nós podemos simplificá-la aí bastante. A ideia é: cancelamos aqui 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, portanto, sai 2 zeros aqui, sai 2 zeros aqui, e a equação vira isso. E nós multiplicamos essa parte de baixo aqui pelo 10 lá em cima.
e aqui nós ficamos com 9. Portanto, a ideia é simples, uma continha simples. 10 vezes 340 menos 10 vezes a velocidade da fonte é igual a 9 vezes 340. Não faz esse produto, não precisa fazer isso, porque você tem o 340 como fator comum ali. Portanto, isso ficaria 10 vezes a velocidade da fonte igual a 340. Porque quando você passa isso aqui para cá, você subtrai, né? 9 vezes 340 menos 10 vezes 340 é 340. 10 vezes a velocidade da fonte, 340. E a fonte teria 34 metros por segundo, obviamente aproximando-se do observador. Eu já havia marcado o item aqui, né? Para você conferir com a gente aí a nossa respostinha. Então, gente, fica essa dica. Mesmo que o desenho não venha na orientação off, você consultará os sinais na orientação off, tá bom? Pessoal, é muito comum a abordagem teórica em cima do efeito Doppler. Eu tenho aqui duas dicas interessantes para te dar. Duas delas são bem clássicas dessas abordagens. O Doppler de carrossel. Tem algo rodando, tem uma fonte sonora na extremidade desse movimento circular, e existe um observador do lado de fora. Que perguntas podem ser feitas classicamente em cima dessa situação? Vem comigo. Olha só, aqui eu tenho esse carrossel, e esse carrossel ele gira aqui no sentido já estabelecido na ideia. Eu coloquei esse observador aqui e nós vamos colocar aqui uma fonte sonora. Tracei uma linha que une o centro do carrossel à observadora, e essa fonte sonora pode estar em várias posições aí, como eu estou destacando para vocês. Pergunta que pode ser feita: em quais pontos não haverá alteração na frequência percebida? Primeira coisa importante: no movimento circular uniforme, os vetores são tangenciais à trajetória. Portanto, essas fontes têm vetores velocidades tangente à trajetória em cada ponto. Para quem não lembra da situação anterior, quando esses vetores fazem 90 graus com a linha que une fonte e observador, lembra disso, né? Não existe alteração na frequência percebida nesse ponto, tá? Então, nesse ponto e nesse ponto, nós temos essa situação, 90 graus com a linha que une fonte e observador. A resposta para isso seria os pontos A e C. Outra pergunta que pode ser feita é: de qual a qual pontos a frequência percebida é inferior à frequência da fonte? Pessoal, no arco de afastamento, que é esse aqui, tá? Durante o afastamento, você vai ter aí uma queda na frequência percebida. Obviamente que a pergunta inversa pode ser feita: de qual a qual pontos a frequência percebida é superior à da fonte? No arco de aproximação. Então, entre A e C, isso pode acontecer. Não valendo os pontos A e C, né? Porque como a gente viu, as frequências são iguais. Uma pergunta um pouco mais difícil que pode ser feita sobre isso aqui é: entre quais pontos a frequência percebida será máxima e será mínima, respectivamente? Entenda um fato: nos pontos A e C, ela é a frequência original. Para sair de um valor original e cair e voltar ao valor original, você precisa passar por um mínimo. Para sair do valor original, subir e voltar ao valor original, você precisa passar por um máximo. E essa é a pergunta feita nessa situação. Como obter esses pontos? A dica é você traçar uma tangente do observador até atingir o carrossel. Este ponto é uma dessas situações. Nesse caso, como o sentido de giro é no sentido anti-horário, o vetor velocidade estará completamente sobre a linha que une fonte e observador. Como ele não oferece componente, não há uma queda no efeito. O efeito se potencializa ou se maximiza nessas situações, tá? Nesse caso aqui, ele fica na frequência percebida mínima. É uma maximização do efeito, porém a frequência percebida é mínima. Aqui também. Só que nesse caso, o vetor está a se aproximar. Aqui ele está a se afastar e aqui ele está a se aproximar. Portanto, aqui você tem a frequência máxima de percepção Doppler. Ou seja, quando a fonte estiver exatamente sobre esse ponto, aqui nós teremos a frequência mínima. E quando a fonte estiver sobre este ponto, nós teremos a frequência máxima, porque os vetores de velocidade estão completamente sobre a linha que une fonte e observador. Qualquer outra linha que você trace do observador até o carrossel não dará este mesmo efeito. O vetor velocidade não ficará
sobre essa linha e ela potencializa o efeito. Pessoal, aqui a gente já começa a subir o nível. Lembre-se, você pretende uma vaga para medicina, então as questões podem ter tendência nos mais variados vestibulares de subir o nível, e isso pode fazer a diferença entre a sua vaga e outra tentativa. Olha só, gente, essa questão ela é uma situação bem interessante, que é sobre máximo e mínimo do Doppler, ou seja, ela é um Doppler de carrossel muito bem proposto pela PUC. A questão diz o seguinte: dois amigos estavam fazendo um teste e eles resolveram botar uma bicicleta trafegando numa pista circular de raio R e fazendo esse movimento com velocidade de módulo constante V. Uma sirene estava acoplada a essa bicicleta e o som original da sirene é F0. O outro observador ele fica fora da pista com raio 2R em relação ao centro. E ele afirma que o registro desse outro observador é um registro de frequência que sai de um máximo e chega em um mínimo. E ele pergunta qual é o menor intervalo de tempo em que a pessoa que está fora consegue registrar essa percepção em função de V e de R, tá? Excelente questão, né? Um nível aí mais elevado. Olha só, primeiro vamos desenhar a pista circular, né? Tá aí a pista circular. Tem um observador fora e esse observador está a 2R em relação ao centro, onde R é o raio da circunferência dessa pista. Muito bem, aqui está o nosso querido observador. Ele está medindo as frequências que a bicicleta emite com a sirene dela. Então, eu já sei que máximo e mínimo se estabelecem nas tangentes, que são esses pontos a partir do observador em relação ao carrossel, tá? Muito bem. Aqui eu tenho uma medida de novo do raio dessa pista. E desse lado também. Sabemos que o ângulo entre uma tangente e um raio é um ângulo de 90 graus. Portanto, isso vai gerar uma geometria bem favorável. Observe que a pergunta foi o menor intervalo de tempo de você ir de uma situação dessa para outra. Porque se uma é máxima, a outra é mínima. Nem importa você conhecer o sentido de rotação aqui. Se uma é máxima, obrigatoriamente a outra é mínima. O que acontece aqui? Isso vai formar um triângulo conhecido aqui da gente, né? E a menor distância entre esses dois eventos é o arco interior. Observe que esse arco é menor do que o arco exterior, que é este outro arco aqui do outro lado, que nós não vamos fazer conta nele. Por que nós não vamos fazer conta nele? Porque a pergunta é sobre o menor intervalo de tempo. Então, quem me interessa é esse arco. Obviamente, esse ângulo é perfeitamente calculável e eles são iguais aqui, tá? Observe que esse cateto é adjacente. Isso aqui é o hipotenusa. Portanto, o cosseno de alfa será cateto adjacente pela hipotenusa. Como esse alfa é um ângulo entre 0 e 90 e visivelmente, né? Logo, esse ângulozinho aqui é um ângulo de 60 graus, tá? Portanto, você tem 60 graus aqui desse lado e pela simetria da questão, você tem 60 graus aqui desse lado. Esse arco que nós estamos brincando aqui com ele, que é o arco menor, ele é um arco de 120 graus. Turma, aqui é você ser esperto, é você ser rápido. 360 graus te leva a um período completo. 120 graus é um terço de 360. Isso te leva a um terço de período. Portanto, nós vamos aqui para o movimento circular uniforme, que tem ΔS, ΔT. Para uma volta completa, quanto é o ΔS? 2π vezes R. E o T, ΔT, é o período. Logo, o período desse movimento seria do tipo 2πr dividido pela velocidade. Mas você não quer o período. Você quer um terço de período, porque isso é um terço do arco. Um terço de período basta dividir isso por 3 e dividir isso por 3. Logo, nós marcaríamos nesse problema considerado difícil, né, para esses vestibulares regulares, né, o item A. Então vocês viram aí uma aplicação de máximo e mínimo Doppler. Pode vir na parte teórica, localizando o ponto, e pode vir também na parte mais algébrica, né, fazendo aí uma pergunta de um intervalo de tempo, ou do tamanho de um arco, ou de um ângulo. Tudo isso está valendo, tá bom?
Essa próxima situação é bem interessante e não é tão difícil de ser cobrada. Imagine aqui o seguinte: eu tenho esse anteparo e uma fonte sonora se aproxima emitindo um som. O anteparo já não pegará o mesmo som. Fonte e observador. Depois que essa onda bater aqui, ela já vem com efeito Doppler, já vem alterado. Mas depois que ela bater aqui, isso vira fonte e isso vira observador. Você vai ter um segundo efeito Doppler. Em tese, você teria que fazer a equação do efeito Doppler 2 vezes. Mas há como fazer isso apenas uma vez. Quer aprender? Vem aqui com a gente. Eu costumo chamar essa técnica de técnica do espelho plano. A ideia é a seguinte: independentemente do probleminha que você esteja fazendo, a base do efeito Doppler sonoro aqui, ondas mecânicas, é sempre essa aqui. Escreva a equação, escreva o referencial off que a gente ensinou na parte anterior da aula, tá bom? Então, vai haver uma parede para receber as ondas e sofrer reflexão. Você vai pensar inicialmente que essa parede é um espelho. A ideia é a mesma usada pelo espelho plano. Existirá uma fonte original e a gente vai imaginar que existe uma imagem dessa fonte do outro lado. Essas duas entidades nós vamos tratar como objeto e imagem, assim como no espelho plano. Obviamente que o que acontece de fato é que só existe um objeto se aproximando de uma parede. Porém, você vai imaginar que existe uma imagem. E tudo que o objeto faz, como nós estamos vendo, a imagem também faz. Portanto, o sentido da velocidade do objeto, se for se aproximando da parede, o sentido da imagem é se aproximando do fundo da parede. Sabe o que é que você faz aqui? Chama isso de original e isso de fake. Bem legal, né? Já fica dentro do referencialzinho. Na verdade, observador e fonte. Tudo se passa como se existisse o movimento de duas entidades. Então você resume aquela história de fazer 2 Doppler em um só. Portanto, aqui eu vou obter os sinais que eu vou usar nessa fórmula no referencialzinho off. O original aqui, que é o observador mais, e o fake aqui, que na verdade é a fonte menos, tá? Portanto, nas aproximações relativas eu devo usar isso aqui. Qual é a vantagem, Hilda? Já que é a mesma coisa da fórmula? Não é. Os sinais já estão decididos e este valor são obrigatoriamente iguais, por conta de que só há uma entidade verdadeira aí se movendo. É claro que o inverso pode acontecer. Você pode pegar uma questão do som sofrendo reflexo na parede, porém a fonte se afastando do som. Obviamente que já dá para perceber o que, é que você vai fazer, né? Você vai inverter os sinais aqui por conta da inversão desses movimentos. Então agora o objeto ficará com menos se afastando da fonte e a fonte ficará com mais se afastando do objeto. Portanto, de novo, você tem a mesma equação, porém com sinais já decididos e com os valores repetidos aqui. Tira um print aí dessa tela que essa dica é fantástica aqui que a gente está fazendo para você. Gente, vamos ver uma aplicação desse negócio? É uma questão nossa aqui do Partiu Medicina, para você ter uma ideia de como é que isso pode ser cobrado. Isso já veio cobrado sim em vários vestibulares, tem vários exemplos que você pode achar em um Doppler, em reflexão, e você pode fazer isso muito rápido com essa técnica. Uma questãozinha bem legal que você só vai encontrar aqui no Partiu Medicina. Os morcegos possuem capacidade de mapear os ambientes através da percepção de variações de frequências por eles emitidas quando estão em pleno voo. Em uma dessas arremetidas, o morcego voando horizontalmente com 20% da velocidade do som no local, emite um ultrassom, frequência original, de 25 kHz quando se aproxima de uma parede vertical. O morcego está na horizontal e a parede está na vertical. Isso é para evitar componentes do vetor, tá? Ao receber a onda sonora refletida, é uma reflexão na parede. Nas condições mencionadas, o morcego perceberá uma variação em relação à frequência original, obviamente, de quanto em hertz. Pessoal, isso é uma condição de aproximação. Então, você vai fazer aquela equação que acabou de ver. A frequência percebida após uma reflexão depende da frequência original, da velocidade do som no local, mais a velocidade da fonte,
velocidade do som local menos a velocidade da fonte. Lembra que isso aqui tu faz dois movimentos, né, um contrário ao outro, e chega naquilo que você acabou de ver. Se sentir dúvida, volta na explicaçãozinha lá para ver. O que aconteceu aqui? Ora, veja só, eu tenho aqui a pergunta, que é a frequência percebida. Eu tenho aqui 25.000, que por enquanto eu vou deixar 25 kHz. Aqui tem um segredinho. Eu te dei a velocidade num percentual da fonte para tu fazer isso, ó, 20% da velocidade do som. Então aqui você tem a velocidade do som mais 20% da velocidade do som. E embaixo você vai ter a conta negativa, né? Velocidade do som menos 20% da velocidade do som. Esses termos VS, 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 você tira isso em evidência. Ao tirar isso em evidência, isso vai ficar os 25 kHz, que multiplica quem, né? Aqui em cima, 1, porque ao tirar em evidência isso fica 1, mais 0,2, isso fica 1,2. Aqui embaixo, isso vai ficar 1 menos 0,2, que seria 0,8, tá? E o VS, o que você fez? Ficou VS em cima, VS embaixo, depois que eu coloquei em evidência. Você não precisa mais dessa conta, né? Logo, a frequência percebida refletida vai ficar igual a 25.000, desmembrando aquele kHz, né? Que multiplica 1,2 dividido por 0,8. Ao fazer essa continha, você vai achar os 37.500. Pessoal, cuidado com os distratores. Olha essa alternativa aqui, olha. Ela não é a resposta, porque a pergunta não foi essa. A pergunta foi a variação da frequência. É esse valor menos o valor original, tá? Portanto, é os 37.500 menos os 25.000, tá? Isso seria um ΔF de 12.500 Hz, tá? 12.500 Hz nós marcaríamos para sermos felizes nessa questãozinha, alternativa C. Substituindo essa pergunta da variação da frequência, poderia vir qual é o batimento que o morcego escuta. Não sabe o que é batimento? É uma variação de frequências, basicamente. É uma subtração de frequências. A gente não escutaria um batimento desse. A gente só escuta batimentos de até 10 Hz. Mas isso é um batimento, independentemente da gente escutar ou o morcego escutar ou não. Muita gente pensa que o efeito Doppler, por conta de cair em muitas questões de efeito Doppler do som, é só do som, né? Mas isso não é bem verdade, tá? O efeito Doppler também acontece na luz. Vamos ver como é que isso se processa? Aqui, pessoal, nós temos uma estrela, tá? E essa estrela, ela tem uma frequência F0 aqui de emissão, tá certo? Então, imaginem o seguinte, aqui nas cercanias dessa estrela, eu posso imaginar que existem dois observadores. O observador que mora no planeta do lado esquerdo aqui e o do lado direito, tá? Se a estrela não se move, eles vão pegar a frequência original, por pegar o comprimento de onda original da estrela. Porém, se a estrela sofre movimentação, ela comprime esse lado aqui dos comprimentos de onda e ela distende esse lado aqui do comprimento de onda. Nós apelidamos essa situação de blue shift, red shift, porque é muito importante aquela sequência. Pessoal, vocês já memorizaram essa sequência? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Pessoal, essa sequência é muito importante. À medida que você desce essa sequência, o comprimento de onda está ficando menor e a frequência está ficando maior. Nós chamamos isso de espectro da luz visível. Portanto, como você comprime o comprimento de onda original, ele tende a ficar mais no final do espectro. E a gente apelida isso de blue shift. Como você alarga o comprimento de onda, ele tende a ficar na parte mais inicial desse espectro. Ele vai tender ao vermelho. Então a gente chama isso de redshift. Não é que a estrela vai ficar azul ou vai ficar vermelha. Ela modifica a original dela, tendendo a essas fronteiras. Portanto, fazendo as comparações aqui, é bem fácil perceber essa alteração. O lambda original com o lambda do vermelho. O lambda original com o lambda do azul.
A diminuição e o aumento de lambda acarreta o inverso nas frequências, né? O lambda do vermelho aumenta, o lambda do azul diminui. Como a velocidade da luz é uma constante, não depende da velocidade da fonte que a emite, logo, afastamentos relativos teremos o redshift e nas aproximações relativas teremos o blueshift. Na década de 20, um astrônomo muito famoso chamado Edwin Hubble, o do telescópio espacial Hubble, apontou o telescópio para vários locais da nossa galáxia e percebeu que a maioria das estrelas tendiam ao redshift, indicando que o nosso universo está em expansão. Então, de maneira indireta, o efeito Doppler da luz é uma forma de mostrar que o universo se expande e que o Big Bang é um fato, ele ocorreu. Não se discute mais se ele ocorreu ou não, se discute o que o causou. E eu posso pensar de maneira indireta que o efeito Doppler da luz no nível cosmológico é uma evidência do Big Bang. Não sei se vocês perceberam, durante o desenvolvimento dos meus slides eu usei vermelho para os afastamentos e azuis para as aproximações. Já era uma dica que a gente ia chegar no efeito Doppler da luz. Vamos ver uma aplicaçãozinha para isso? A cor da luz emitida por certa estrela nos parece mais avermelhada do que é na realidade. Esse fenômeno é devido ao fato de, aqui gente, a gente vai direto, né? A estrela está sofrendo um afastamento, ela está no redshift. Nós marcaríamos aí a alternativa D. O nosso objetivo do Partiu Medicina, numa aula dessas, é dissecar tudo que vem sobre um determinado assunto. Você está praticamente aí com todas as possibilidades disso ser cobrado para você. Então, se você deseja passar para a medicina, é com a gente que você vai assistir às aulas, tá bom? Um grande abraço, espero que tenha gostado. Não esquece aí de fazer a inscriçãozinha aqui no canal, né? Compartilhar, participar, tá bom? Dá o seu joinha lá, dá o seu likezinho lá, tá bom? Que isso é importante para a gente ter aquela vontade de continuar, né? Aquele prazer de continuar desenvolvendo um trabalho de qualidade para você, tá bom? Valeu, gente!